Olá! Eu sou o Enxadrezando. Nos vídeos anteriores nós mostramos algumas sequências de checkmates com a participação do cavalo. Dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos apresentar mais algumas situações de mate que devemos conhecer. Serão mais 2 vídeos mostrando posições importantes, mas dessa vez, nós vamos destacar as posições com a participação de 1 ou 2 bispos. Posição 1. Essa posição nos mostra a potência dos bispos dominando duas diagonais juntas. Primeiramente é importante ressaltar que o rei deve participar ativamente do jogo no final da partida, dando apoio às outras peças e, nesse caso, impedir a fuga do rei do adversário por A7. A posição parece meio confusa no momento, mas perceba que o bispo de casas escuras impede o rei do adversário de voltar, e o bispo de casas claras impede o mesmo de ir para o meio do tabuleiro. Precisamos passar o nosso bispo branco para o outro lado. O rei só pode ir para B8. Bispo em H5, iniciando o nosso plano. Rei em C8. E agora vamos finalizar a partida. Bispo em G4. Rei em B8. Bispo em E5. Rei em A8. Bispo em F3, checkmate. Se voltarmos um pouco, se ao invés do rei ir para D8, ele ir para A8, então vamos jogar bispo em G4, tirando a casa C8 do rei. O rei só pode ir para B8. E finalize a partida da mesma forma. Essa posição é basicamente a mesma da anterior, mas a diferença é que a torre impede o rei de sair pela coluna. E outras peças também podem fazer a função do rei no exemplo principal, desde que essa peça controle a casa de A7. Posição 2. Esse padrão de mate é como um checkmate no corredor diagonal. As próprias peças das brancas impedem o rei de fugir, deixando a diagonal aberta para o checkmate. Mas vamos ao exercício. Perceba a diagonal aberta para o nosso bispo. Perceba que depois que vimos a posição final, fica mais fácil de identificar a melhor jogada. Dar o cheque com a dama em D4 é um erro grotesco, pois essa jogada nos faz perder a partida. Dama em G7 também não ajuda. Mas vamos analisar da seguinte forma. A dama já está apontada para a casa do checkmate. Então precisamos apontar mais peças para a casa em questão, e vamos jogar o bispo em G7 que deve ser coberto pelo peão. Nesse momento, qualquer uma das peças que for sacrificada com a captura do peão, a outra peça vai finalizar a partida. Mas como o vídeo é sobre os bispos, então, dama por peão cheque, dama por dama, e bispo por dama dando o mate. Posição 3. Essa posição é conhecida como o mate do louco. Esse nome é dado porque apenas jogadores loucos fazem uma abertura que expõe tanto a defesa mais fraca do rei. Tudo começa com um dos jogadores abrindo a diagonal do peão da coluna F. Com a diagonal aberta, basta finalizar com a dama. Mas como dito antes, o vídeo é sobre os bispos, então vamos a esse curto jogo de xadrez que explora exatamente esse erro. As brancas começam com D4. F5 pelas pretas. Bispo em G5, desenvolvendo a peça. H6, atacando o bispo. E bispo vai para F4. G5 ataca novamente o bispo. Bispo em G3. Lembrando que ambos os lados não estão de acordo com a recomendação da abertura. Pelo lado das brancas, elas não estão sabendo posicionar o bispo em uma casa segura para desenvolver outras peças, perdendo vários tempos para colocar a peça em segurança. Do lado das pretas, elas poderiam aproveitar melhor os tempos ganhos em cima do bispo para desenvolver outras peças, e controlarem o centro do tabuleiro. F4. E3, abrindo a diagonal do bispo de casas claras. Perceba que as peças brancas estão prontas para dar o checkmate no corredor diagonal, assim como o mate do louco, explicado anteriormente nesse vídeo. Por isso, as pretas jogam H5 protegido pela torre.
Bispo em D3, ainda ameaçando o cheque mate na mesma diagonal. Torre em H6, impede o mate do bispo. Mas agora há uma jogada que finaliza a partida imediatamente. Dama por H5, cheque. Um belo sacrifício de dama. A única maneira das peças pretas escaparem desse cheque é capturando a dama com a torre. Torre por H5, e a torre não controla mais a casa G6 e o bispo branco só precisa dar o golpe final. Bispo em G6, cheque mate. Outro ponto importante para o nosso aprendizado é de acompanhar partidas de grandes mestres no xadrez e buscar compreender o que foi feito e do porquê ele tomou essa decisão. Posição 4. Essa posição é muito comum em uma partida de xadrez. Geralmente essa posição acontece depois de um sacrifício de uma peça para abrir a posição para a torre. Mas vamos a esse divertido padrão e aprender como ele funciona na prática. Nesse exercício, o peão em F7 está cravado pelo bispo. A torre e o bispo estão em suas devidas posições. Perceba que a única peça que está atrapalhando o mate é o peão em H7. É importante perceber também que as peças pretas estão bem perto de dar o cheque mate. Mas como já reconhecemos o padrão conforme vimos na imagem anterior, nós vamos simplesmente ignorar o ataque das pretas e vamos para o ataque. Dama em G6, cheque. A única jogada possível é o peão da coluna H capturar a dama. E assim, nós conseguimos construir o padrão para ganharmos a partida. Essa posição é basicamente a mesma da anterior, mas é importante frisar que o peão do oponente impede o rei de fugir, e o bispo dá a segurança necessária para a torre finalizar a partida. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Posição 5. Essa é outra combinação muito legal entre bispo e torre, mas dessa vez, ao invés da torre receber o suporte do bispo, a torre vai dar suporte para o bispo finalizar a partida. A função da torre nessa posição é impedir que o rei fuja pela coluna, enquanto o bispo dá o cheque mate no rei do oponente. Apesar da vantagem material das brancas, as pretas estão com a iniciativa. A dama das brancas está duplamente atacada pelo bispo e pela dama. Tomar a dama com o bispo faz as pretas perderem o ataque. Lembre-se, temos que priorizar os lances forçados. Outro detalhe que devemos prestar atenção é que, depois da captura da dama com o cavalo, ele fica fora do raio de ataque das peças pretas. Vamos ver como isso tudo acontece. Vamos começar capturando a dama do adversário com a nossa dama. O único lance possível é capturar a dama com o cavalo. Bispo em F5, cheque. E a partir desse lance, todas as peças que entrarem no caminho do bispo vai ser eliminada por ele até que aconteça o cheque mate. Perceba que há várias configurações possíveis para cada padrão de cheque mate apresentados em nossa série, e a nossa principal função é justamente identificar essas posições em nossas partidas, e podermos aplicar os movimentos corretos. Temos uma playlist com dicas e exercícios comentados que te ajudarão a entender melhor os cálculos. O link está nos cards para você assistir mais tarde. Posição 6. Essa posição segue basicamente a mesma ideia da posição anterior. A torre impede o rei de ir para a coluna A, o peão do oponente impede a fuga do rei, e o bispo fecha a partida. Essa condição foi construída através dessa posição. As pretas dão um cheque desnecessário nas brancas. Facilmente coberto com o avanço do peão. Torre por torre. Torre por torre. Cavalo em F5 pensando em capturar mais um peão. Então vamos para o ataque. Bispo em E5, cheque. Cavalo cobre o cheque. Bispo por cavalo, e cheque mate. Posição 7. Essa é uma posição muito interessante que mostra como o bispo e a torre formam uma combinação poderosa no tabuleiro. Durante esse exercício, nós vamos destacar bem essa combinação na posição a seguir. Primeiro devemos reparar no cheque duplo que podemos dar com o bispo e com a torre.
O cheque duplo é um recurso muito poderoso no xadrez, pois não é possível cobrir os dois cheques com o movimento de uma peça. A única forma de sair de um cheque duplo é movendo o rei. Vamos mostrar agora uma curiosidade sobre essa posição, pois ela pode se configurar tanto na posição 5 desse vídeo, quanto a configuração desse próprio exemplo. Mas vamos mostrar mais detalhadamente o que acontece aqui. Bispo em G5, cheque duplo com o bispo e com a torre. O rei do oponente tem duas opções, e seja lá qual for a opção do oponente, o cheque-mate vai ser dado. Caso o rei for para C7, então o mate vai ser dado com o bispo, como mostrado na imagem da configuração desse exemplo. Voltando à posição do cheque duplo. Caso o rei for para E8, então a posição vai ser configurada como o padrão da posição 5 desse vídeo. Já que chegou ao final desse vídeo, então precisamos que você deixe o like nesse vídeo para nos incentivar a fazer mais conteúdo como esse. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses dois vídeos para você assistir na sequência.